Olá pessoal, meu nome é Paulo Seleguin e eu sou professor aqui na USP de São Carlos. Esse é o primeiro vídeo da série sobre exercícios resolvidos em transferência de calor aqui do nosso curso de Fenômenos de Transporte, em preparação para a próxima prova, isso obviamente atendendo às demandas manifestadas ali nos diversos comentários aqui do meu canal. E como se trata de uma aula tutorial, o termo tutorial significa que a ideia é apresentar não somente um passo a passo detalhado das etapas da resolução, mas também, por exemplo, o contexto teórico, o ferramental de cálculo, a forma como eu faço as coisas para vocês verem. Ou seja, como a gente diz aqui em São Carlos, aproveitando o carreto, a ideia é tentar criar uma experiência simulada de estarmos resolvendo juntos o exercício proposto, seja ele qual for. Vamos lá então. E esse primeiro exercício é um problema de convecção forçada sobre uma barra transversal dentro dessa série aqui de 5. Na verdade, eu coloquei aqui os desenhinhos, né, dos próximos exercícios que eu devo resolver aqui na série. Então, um banco de tubos, uma esfera se resfriando, isso aqui inclusive é um problema transiente, um problema de escoamento interno num tubo de seção quadrada e, por fim, um exercício de convecção natural em uma placa de um aquecedor solar. Vamos ao enunciado, acho que vale a pena a gente ler juntos esse enunciado. Um tubo de seção circular com 10 centímetros de diâmetro, transportando vapor saturado a 110 graus, pede calor para um fluxo de ar externo a 1 bar e 10 graus Celsius, soprando a uma velocidade de 8 metros por segundo. Determine a taxa de transferência de calor por unidade de comprimento, considerando apenas a resistência térmica de convecção externa. Então tem várias coisas que eu quero explicar aqui no exercício. Vamos entender pelo menos o problema mecânico, né, o arranjo mecânico, melhor dizendo. É um tubo prismático, de seção circular, 10 centímetros. A temperatura externa, aqui na parede externa do tubo, é de 110 graus, e não é dito nada aqui no enunciado, mas a gente pode supor que isso seja constante. A velocidade incidente aqui, 8 metros por segundo, e até infinito, esse termo infinito aqui quer dizer que a velocidade, ou melhor, a temperatura, né, bastante distante, não perturbada pela interação térmica com o cilindro. Então a temperatura T infinito seria 10 graus e digamos, a V infinito também 10 graus, até porque o escoamento próximo ao cilindro vai ser bastante perturbado. Se eu puder fazer um desenho aqui, né, então aqui está o cilindro, o escoamento incidente não perturbado, e a gente sabe que vai se formar uma esteira de vórtices. Aqui eu já falei isso nas aulas de McFlu, né? A esteira de Von-Karman, por exemplo. Isso depende, obviamente, da escala do problema. Okay? Então, essa aqui é o arranjo mecânico. A primeira dúvida que os alunos costumam me manifestar é como é que eu posso supor, o que justifica supor que essa temperatura seja constante 110 graus. Na verdade, inclusive, eu mudei um pouquinho o enunciado do problema, é o problema 7.5 do nosso livro-texto, dizendo que é um tubo transportando vapor saturado. Né? Esse vapor saturado significa o seguinte: aqui no interior do tubo está circulando, está sendo transportado o vapor d'água, né, na condição de saturação a uma certa pressão. Então, digamos que essa pressão seja aqui a pressão do vapor. Isso aqui eu estou representando, então, o estado termodinâmico da substância que está fluindo dentro do tubo num diagrama temperatura, entropia. Lembra do encadeamento das 3 cadeias de conhecimento aqui do curso, né? Transferência de calor, mecânica dos fluidos e, na base, a termodinâmica. Então, eu estou falando da termodinâmica do vapor para explicar por que aquele 110 graus pode ser constante. Então, está dito o seguinte, né? Essa linha azul é a a isobárica do vapor, né? A linha vermelha aqui são as linhas de saturação, líquido saturado e vapor saturado. Então, ele está dizendo que está sendo transportado vapor saturado. Portanto, o estado do vapor dentro do tubo ali está nessa linha de saturação, no encontro, né, nas duas coordenadas GPS ali da linha de vapor saturado com a pressão de trabalho ali, a pressão do vapor. Então, isso daqui é o estado termodinâmico do vapor saturado. Então, vou escrever aqui vapor saturado. E na medida em que esse tubo perde calor para o ambiente, né, ele vai ceder energia, e como está na fase de saturação, um epsilon de energia que ele perde
não é usado para abaixar sua temperatura, ou seja, não resulta numa diminuição da temperatura, mas sim numa mudança de fase. Então, para mudar da fase de vapor para a fase líquida, e no caso aqui líquido saturado, vou colocar aqui, né? Líquido saturado, ele precisa perder energia. Se ele perder muita energia, eventualmente ele até chega aqui na condição de líquido comprimido, mais abaixo aqui. Então, intrinsecamente, né, como eu disse, eu até fiz uma adaptação para justificar, a ideia é que, na medida em que o vapor entra e perde um pouco de calor, por alguma razão, ele se transforma em líquido saturado, e nesse processo, como é apenas uma mudança da fase da substância, e se trata de uma substância pura, a temperatura aqui é constante, né? Então, essa temperatura na mudança de fase é constante. Lembra, eu falei isso nas aulas de termodinâmica, se fosse uma mistura, né, butano e propano, por exemplo, butano e propano, né, que é a mistura de gases que tem dentro de um isqueiro, por exemplo, esse para acender um cigarro, né? Então, ali é uma mistura, e no caso de uma mistura, então essa temperatura não permanece exatamente constante, ela pode mudar, depende um pouco de outras condições. Mas aqui, água, H2O, pura, supostamente, então a temperatura é constante. Então, tudo isso daqui é para justificar essa hipótese de que a temperatura ali na superfície é constante. Agora vamos entender um outro aspecto aqui desse problema, que é essa ideia de considerar apenas a resistência térmica de convecção externa. Então, a ideia, eu sempre digo isso aqui para vocês do curso, né? Mesmo que você não use o método das resistências térmicas equivalentes, vale a pena desenhar, fazer um esqueminha para entender melhor o arranjo, né, e até as hipóteses de simplificação que a gente vai usar. Então, no caso aqui, é possível identificar, na verdade, 3 resistências térmicas em série, ligando os dois extremos de temperatura. Às vezes os alunos me perguntam também como é que eu sei as temperaturas. Na verdade, são as temperaturas extremas, né? A menor temperatura, que seria a temperatura do fluido frio não perturbado, né, que ainda não trocou calor com o fluido quente, e a maior temperatura, que seria aqui no caso a temperatura do vapor saturado, né, ou vapor saturado seco, né. Então, entre essas duas temperaturas, eu tenho, por exemplo, 3 resistências térmicas. Vamos do exterior para o interior. Então, eu tenho aqui a T infinito externa, que seria o 10 graus, e entre esse 10 graus aqui e a temperatura que estaria, né, na superfície externa do tubo, que seria essa temperatura aqui das linhas azuis do desenho, eu tenho uma resistência de convecção externa. Ou seja, isso aqui tem a ver com a camada limite externa que se forma sobre o escoamento do tubo, né? Aquele desenho que eu fiz e acabei apagando. Então aqui a gente tem o tubo, né, e tem toda aquela perturbação do escoamento na esteira de Von Karman, inclusive com velocidades que podem ser contrárias ali à direção do escoamento nessa região de descolamento da camada limite. Tá? Então, justamente nessa camada limite, com essa confusão no escoamento ali em torno, né, dessas regiões aqui, é responsável por essa resistência térmica externa. Depois eu tenho uma resistência térmica de condução nas paredes do tubo. Esse tubo aqui tem tem paredes, né? E essas paredes têm uma certa espessura, pode ser de cobre, por exemplo, esse tubo, ou pode ser um isolamento térmico com várias camadas, seja como for, é um fenômeno de condução de calor. Aqui a primeira é de convecção, essa segunda de condução de calor. Por fim, eu tenho o mesmo fenômeno interno. Deixa eu apagar um pouquinho aqui para despoluir um pouquinho a figura, né? Eu tenho, por exemplo, digamos que os 110 graus seja exatamente a temperatura não perturbada no centro, no eixo aqui do escoamento interno. Então, o 110 seria aqui, e da mesma maneira eu tenho camadas limites aqui na região parietal, anular interna. Então, é o mesmo problema da convecção externa, só que no caso aqui é uma camada limite interna. Então, no enunciado está falando para a gente desprezar essas duas resistências térmicas, né? Ou considerar apenas a camada limite ou as restrições à transferência de calor que ocorrem externamente, considerando apenas a resistência térmica de convecção externa. Ou seja, né, então a gente vai desprezar essas duas aqui,
por exemplo, o material das paredes aqui pode ser cobre, né, que é um excelente condutor, ou a espessura da parede pode ser muito pequena, de tal maneira que a resistência é muito baixa. Mesma coisa aqui, a resistência de convecção interna, o tubo pode ter um ranhuramento interno, helicoidal, por exemplo, que reduz bastante essa resistência térmica. Seja como for, então a gente está desprezando essas duas e ficando só com a resistência térmica de convecção externa. Então, o circuito equivalente, térmico equivalente, é muito simples, é uma resistência térmica ligando ali as duas temperaturas, inclusive que a gente já conhece, né, o 10 graus e o 110 graus. No caso, então, a resistência térmica, como a gente viu nas aulas teóricas, né, 1 sobre o coeficiente de convecção vezes a área. Esse S aqui se refere à área superficial através da qual se troca calor, né? Os alunos às vezes também me perguntam, professor, qual das áreas eu uso? A área transversal ou a área superficial? Na verdade, é assim, a gente tem que pensar um pouquinho onde é que a transferência de calor está ocorrendo, né? Como é nessa área aqui parietal externa, a área lateral, então não é a área transversal aqui desse círculo, por exemplo, e sim a área da parede externa do tubo. Não é uma regra geral, é importante sempre a gente raciocinar um pouquinho antes de sair, né, substituindo os parâmetros nas fórmulas, coisa que a gente vai fazer daqui a pouco, ok? Então o que a gente tem que fazer agora, para atender o que é pedido aqui no enunciado, determinar a taxa de transferência de calor, é necessário calcular o coeficiente de convecção. Que ferramentas a gente tem para fazer isso? Como eu falei na aula, a gente tem dois caminhos básicos, né? Um é fazer simulação, mecânica dos fluidos computacional, que isso envolve, então, softwares aí de CFD, né? Isso é uma outra linha, tem alguns vídeos aqui no canal sobre isso também. Isso é mais recente, né? Historicamente, a gente sempre usou correlações empíricas, aliás, coisa que se usa muito ainda hoje, né? Com certeza, 99,9% das aplicações com as quais a gente tem contato, um aparelho de ar-condicionado, uma geladeira, tudo isso é dimensionado usando aqui as correlações empíricas que foram desenvolvidas aí há décadas, né? Mas então, olhando nos manuais de engenharia térmica ou no nosso livro-texto, a gente tem, normalmente ali nos capítulos, no caso então se trata de uma convecção forçada externa, a gente tem correlações empíricas desenvolvidas aí por pesquisadores ao longo de anos. Nesse exercício eu quero mostrar duas para vocês e quando usar uma, quando usar outra, na verdade tem uma certa ambiguidade aí. Mas aqui, uma das mais conhecidas é essa correlação aqui de Tsukauskas, né, para barras prismáticas de vários tipos de seção. Então, seção circular, que é o nosso caso, quadrado com essa orientação, né, de 45 graus. Aqui, qual é a diferença entre essa e essa? Na verdade, é o escoamento. Aqui o escoamento incide numa superfície plana, aqui o escoamento incide nessa quina aqui, então ele vai ser bastante diferente. É por isso que faz diferença, tanto para o quadrado quanto o hexágono, né, uma placa vertical, uma elipse, e tem várias outras aqui. Isso aqui eu retirei do livro-texto, tá? E algumas observações a respeito. Primeiramente, tão importante quanto a correlação, que eu já vou explicar aqui, são as condições de utilização dessa correlação. Então, por exemplo, aqui ele diz que é para gás ou líquidos, tudo bem, da faixas de números de Reynolds para as quais são válidas essas correlações, essas diferentes, na verdade é a mesma família de correlação com parâmetros diferentes. Na aula isso aqui eram as nossas equações Riemann, não sei se vocês vão se lembrar. Mas, por exemplo, também costuma haver restrição em termos do número de Prandtl, e várias outras, né, aqui com relação a fluidos, todas essas aqui para gás, por exemplo, né? Outra observação é que quando, deixa eu até fazer um desenho aqui, né, depois eu apago para não poluir, o número de Reynolds que a gente vai precisar calcular, ele é definido como sendo uma densidade vezes a velocidade não perturbada, vezes uma dimensão geométrica, digamos um diâmetro, tá, dividido pela viscosidade. Esse diâmetro, quando é uma seção circular, não tem muita dúvida, é o próprio diâmetro do círculo. Quando é um quadrado ou um hexágono, que diâmetro é esse? Na verdade, depende de como o pesquisador que desenvolveu os parâmetros ali, que calculou os parâmetros, calculou o número de Reynolds. E é muito comum, né, usar, nessas circunstâncias, o diâmetro hidráulico,
e o diâmetro hidráulico ele está definido aqui. Tá? Isso aqui é uma forma de gerar um diâmetro, né, que para a gente usar ali no cálculo do número de Reynolds, é simplesmente um parâmetro geométrico para caracterizar, lembra, para adimensionalizar as equações de trabalho, as equações da teoria do tudo. Então, diâmetro hidráulico, 4 vezes a área dividido pelo perímetro. Então, se não for circular, a gente usa o diâmetro hidráulico no cálculo do número de Reynolds, ok? Então é isso. Outra e a última observação aqui com relação às nossas correlações de trabalho as condições nas quais a gente precisa calcular as propriedades termofísicas. Para calcular o Reynolds, eu vou precisar da densidade, eu vou precisar da viscosidade. Então, isso também está especificado, né? Eu omiti isso aqui, tinha um rodapé aqui na tabela que eu não coloquei, mas 99% das correlações usa a chamada aqui temperatura média. Então, os extremos 110 e 10, né? Temperatura média 10 mais 110 sobre 2, 120 dividido por 2, 60 graus. Então, nós vamos calcular as propriedades termofísicas aqui, o Prandtl, o Reynolds, né, a gente vai calcular nessa temperatura. Nesse exercício em particular, a gente conhece essa temperatura, por causa daquela questão ali do vapor saturado, mas nos próximos a gente não vai conhecer, isso aqui precisa ser calculado. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente procede quando a gente não conhece essa temperatura. Então, nós temos o quê? Temos a pressão, 1 bar, temos a temperatura média, né, 60 graus. Então, vamos lá. Coordenadas GPS, termodinâmicas aqui do meu problema. Eu vou refazer isso para vocês, né? Eu estou com o RefProp aberto aqui, mas vocês podem usar qualquer software aí de cálculo de propriedades termofísicas, inclusive a própria internet tem vários aplicativos online, né? O RefProp é produzido pelo NIST. Eu tenho essa versão aqui standalone, que eu consigo inclusive linkar numa planilha Excel, por exemplo, mas o próprio RefProp tem uma versão que você pode calcular ali no site do NIST. Okay? Eu estou com ele aberto aqui, eu queria mostrar isso uma vez para vocês, então ele está aberto aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher a substância, né? Então é um pseudo puro, então, eu já tenho a mistura pronta aqui, ar. E a outra coisa que eu posso fazer é selecionar as propriedades que eu quero calcular, que me interessam, né? Então, por exemplo, eu vou querer a densidade, não preciso do volume específico, não preciso da energia interna, entalpia e entropia. O título também não preciso, vou precisar do CP. E de algumas propriedades de transporte, eu vou precisar da condutibilidade térmica, da viscosidade e da viscosidade cinemática. Vou colocar aqui o número de Prandtl também, que vai ser necessário. E aí, é muito simples. Eu vou lá e especifico o estado através das minhas duas coordenadas GPS termodinâmicas. Então, vou especificar o estado. Eu tinha ali 60 graus, 1 bar. Né? Quando eu digitar Enter, ele calcula todas as outras propriedades. Correto? Então, é isso que eu fiz e, como eu disse, vocês podem fazer isso de várias maneiras diferentes. Vamos voltar aqui à apresentação. Os dados estão aqui. Próximo passo agora é calcular o número de Reynolds. Já que a gente sabe a seção circular, eu preciso só saber em qual dessas faixas de Reynolds aqui o meu problema se encaixa. Então as contas estão aqui embaixo. Uma observação apenas com relação ao número de Reynolds, antes de a gente partir para as contas. Ele é definido, como eu acabei de mostrar para vocês, ρ vezes a velocidade vezes o diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade. Ou, se eu passar ali o ρ dividindo, né, eu vou ter aqui no denominador, deixa eu desenhar aqui para vocês, né, essa letrinha Ni, se pronuncia N-U com trema no U, ok? Isso é definido como sendo a viscosidade dinâmica μ, né, ou μ, dividido por ρ. Tá? Então, é viscosidade dinâmica, viscosidade cinemática. Aqui no RefProp, então, eu tenho, né, a viscosidade, que é a viscosidade default, digamos, e a viscosidade cinemática, obviamente tem unidades diferentes. Eu não gosto muito da viscosidade cinemática, porque ela, digamos, omite alguns efeitos importantes. Mas em muitas correlações, por exemplo, ali nas correlações para a convecção natural, isso é escrito em função do número de Rayleigh, né, e o número de Rayleigh entra aqui a viscosidade cinemática. Okay? De qualquer forma, é totalmente indiferente.
Bom, vamos às contas aqui, deixa eu tirar essas anotações, vamos colocar o primeiro cálculo nosso, né? Vamos identificar os parâmetros. Reynolds é igual a densidade, 10458, então está lá 10458, vezes 8, que é a velocidade, vezes o diâmetro, 0,1, que são os 10 centímetros, dividido pela viscosidade dinâmica, ou simplesmente viscosidade. Eu quero comentar uma outra coisa importante sobre esse número, né? Repara que ali o RefProp me deu 20,099 micropascal segundo. Tá? A gente precisa fazer as contas todas num sistema consistente de unidades. Então é muito, digamos, é a forma como eu gosto de fazer, né? Eu sempre passo para o SI, né? Então, Pascal é Newton por metro quadrado, já está no SI, segundo também é SI, tem só esse prefixo micro aqui, tá? A não confundir com a viscosidade, né? Esse prefixo aqui é o 10 a menos 6, então simplesmente coloco um 10 a menos 6 ali no denominador, correto? Da mesma maneira, aqui, por exemplo, se fosse a viscosidade cinemática, esse centímetro quadrado teria um 10 a menos 4, que é a relação entre centímetro quadrado e metros ao quadrado. Bom, última observação com relação aos cálculos, né? Se eu não errei, eu costumo errar bastante, então eu falo bastante, faço frequentemente, eu digo, confiram as contas, não confiem nas minhas contas. E, por favor, se vocês pegarem algum erro aqui em algum vídeo meu, por favor, me avise para eu ter oportunidade de corrigir. E assim os próximos alunos não vão sofrer com esse erro. Mas então, se eu não errei nas contas, o Reynolds dá aqui alguma coisa acima de 41 mil. 41.625,9. Às vezes eu ponho várias casas aqui depois da vírgula, que é para vocês poderem conferir, né? Vários dígitos significativos aqui. Não que faça diferença esse 0,9 aqui, ok? Mas então 41 mil é acima de 40 mil, que é a última correlação ali da tabela de Tsukauskas. A correlação que a gente vai usar é esse 0,027, Reynolds a 0,805, Prandtl a 1/3. Vamos ao cálculo aqui, né? Então, transcrevi o Prandtl, que vem, eu vou voltar um slide, né? Vem aqui, ó, o 0,70338, 0,70338. O Reynolds está ali, os 41.625, e o Nusselt, segundo ali de Tsukauskas, né? O Nusselt que a gente vai usar, 41 mil é acima de 40 mil, então eu vou usar essa última linha aqui da tabela. Nusselt dividido, ou definido, melhor dizendo, como sendo HD sobre K, ou seja, são duas, gostaria de explicar isso também para vocês, né? Isso aqui são duas intensidades, né? Intensidade da convecção em relação à intensidade da condução, mas aí muito cuidado, por isso que eu queria explicar. Vou fazer um desenho aqui em cima, digamos aqui do lado, depois eu apago, né? Aqui está a superfície do cilindro, né? Lá dentro tem os 110 graus, e do lado de fora ali o escoamento, eu vou tentar desenhar, né, o que seria a camada limite em torno ali da superfície externa. E o escoamento acontecendo aqui, né? O escoamento tem os vórtices ali gerados na esteira de Von Karman. Essa região amarela ali, que seria a região de camada limite, é uma região de velocidades baixas, inclusive na superfície a velocidade é igualmente zero, né? Então, uma camada de estagnação ou quase estagnação. Então, esse Nusselt, na verdade, são duas resistências térmicas internas ali, né, de convecção, nessa parte não amarelada, né, no escoamento não estagnado, e a condução dentro da camada limite, já que as velocidades são muito baixas ali, e o calor, para atravessar, né, a região amarela ali, só tem o mecanismo de condução de calor. Então, muito, muito cuidado, porque isso é uma fonte de confusão bastante ali quando eu pego provas para corrigir, por exemplo. Esse K aqui não é o K do material do tubo, tá? Se eu tivesse colocado aqui um tubo de cobre de seção circular, etc, 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 garanto para você que 25% dos alunos, né, e aplicasse isso na prova, 25% dos alunos ia pegar o K do cobre e colocar aqui, tá? O K do cobre entra na resistência térmica de condução através das paredes do tubo. Aqui a gente está falando da resistência térmica de convecção externa. Então esse K aqui é o K do ar, né? Vou voltar um slide, ou dois aqui, né? O K tem a ver com esse número aqui, que é a condutibilidade térmica do ar e não do cobre, tá? Então muito, muito cuidado quando a gente for mais à frente ali usar o K.
né, para calcular, porque se trata ali da relação entre a convecção e a condução no fluido na região de estagnação, ou seja, na camada líquida, ok? Então, a relação que a gente vai usar é o 0,027, Reynolds a 0,805, Prandtl a 1/3, colocando os números que eu tenho, então o Reynolds calculado ali, o 41.625, o Prandtl 0,70338, e, como eu disse, né, se eu não errei nas contas, 125,607. De novo, eu coloco aqui muitas casas para vocês poderem conferir as contas, e eu sempre recomendo, né, é muito importante que os cálculos a gente faça com o maior número possível de casas decimais, ok? Depois a solução, aí você pensa um pouco nos algarismos significativos. Bom, eu transcrevi aqui os dados que eu tinha, porque eu queria falar uma outra coisa para vocês. A gente tem, nos manuais de engenharia térmica, normalmente a gente tem aí várias correlações, inclusive para a mesma coisa, umas mais simples, como essa que a gente acabou de usar aqui do Tsukauska, mas outras um pouco mais complexas e menos sujeitas a erro, né? Essas correlações aqui, por exemplo, a do Tsukauska, que a gente acabou de usar, né, pode ter um erro, por exemplo, de 25%. Isso não é incomum. Ou seja, só para explicar melhor isso, esse 125 aqui, que a gente calculou, pode ser, digamos, mais ou menos 25%. Tá? Isso porque a correlação foi feita de maneira propositadamente simples em termos de cálculo. Tá? Existem outras correlações que são mais complexas do ponto de vista do cálculo, da fórmula de cálculo, porém elas embutem menor erro. Então, um exemplo aqui que tem, inclusive, no nosso livro-texto é do Churchill e Bernstein. É a mesma coisa, é o Nusselt numa barra cilíndrica, prismática. Então, ainda é função de Reynolds e Prandtl, mas aí a fórmula de cálculo é bem mais complexa. Pergunta, vamos inventar os números aqui, vamos supor que essa correlação tivesse erros aí de mais ou menos 5%. Eu estou inventando esses números só para fazer meu ponto aqui, né, só para justificar o meu ponto. Porque a questão é a seguinte, por que alguém usaria uma correlação menos precisa quando se tem acesso, né, quando se conhece uma correlação mais precisa? Isso é um pouco daquilo que eu chamo de entulho pedagógico, porque no passado a gente usava a régua de cálculo para fazer essas contas aqui, né? Eu não cheguei a usar na universidade régua de cálculo, mas antes eu era meio enxerido, né? Queria aprender e usava a régua de cálculo para fazer essas contas aqui. Régua de cálculo é soma de segmentos logarítmicos, então, se você tirar o log de uma expressão como essa daqui, fica trivial fazer o cálculo, né? É só somar segmentos logarítmicos. Essa daqui não, já é bem mais complicado. Então, se tinha, né, correlações mais simples para poder fazer a conta rapidamente, e se fosse uma aplicação que exigisse uma precisão maior, a gente ia para correlações mais elaboradas, aí o cálculo ia levar, sei lá, talvez eu levasse 10 minutos para fazer um cálculo desse na régua de cálculo, né? Hoje é só digitar numa planilha, por exemplo, e a gente tem isso. Claro que, ainda assim, a gente tem mais chance de errar aqui do que aqui, mas vale a pena por causa do erro menor. Então vamos fazer a conta aqui com a correlação de Churchill e Bernstein, explicado, né, o porquê que a gente tem essas várias correlações para a mesma coisa, e de vez em quando usa uma ou usa outra. Então, substituindo os dados aqui que eu tenho, eu não vou fazer a conta, não vou explicitar a conta inteira, vou deixar isso para vocês, mas então, substituindo, e de novo, se eu não errei, 122.259. Contra, vou voltar no slide anterior, contra 125.607. Tá? Então, essa é a ideia aqui, a gente tem as duas e vamos escolher uma, né, para prosseguir aqui na solução do exercício. Vamos usar aqui do Churchill e Bernstein, já que o exercício mesmo não diz nada sobre qual correlação usar. Então, transcrevendo aqui os dados termodinâmicos e calculando o H a partir do número de Nusselt, adotando esse mais preciso do Churchill e Bernstein, tá? Então, isolando o H dessa expressão de definição do número de Nusselt, 122.259, vezes o K, né, é o 28.804, o 10 a menos 3 aqui, é porque o dado ali
está em miliwatts por metro Kelvin. Isso aqui é interessante para explicar também que esse M aqui às vezes pode confundir com M de metro, né, porque é a mesma letra, mas é autoevidente, né? Isso daqui é miliwatts, ou seja, 10 a menos 3 watts. Então, ele aparece ali para deixar tudo no SI, para o sistema ser coerente. Né? E dividido pelo diâmetro, que é o 0,1, que é o 10 centímetros ali da tubulação. Então, fazendo as contas, 35.215 watts por metros quadrados Kelvin, que é, digamos, um H, um coeficiente de convecção. Para as convecções forçadas é baixo, né? Mas é, assim, pelo menos uma ordem de grandeza das convecções, dos Hs das convecções naturais, por exemplo, que fica aí normalmente abaixo de 10. Então, isso é interessante, né? Os vários exercícios que eu estou resolvendo nessa série, atentem a esse número para vocês poderem comparar um com o outro. Então, o nosso H, 35.215, é pedido o calor por unidade de comprimento. Então, nós temos o quê? Calor é igual, isso aqui é a lei de Newton, né? H vezes a área superficial vezes o ΔT, o H a gente acabou de calcular. A área superficial, o que que é? Essa área externa lateral aqui, então é o perímetro, vezes o comprimento, então o perímetro é πd, o comprimento é L, e o ΔT, nesse caso aqui não há muita dúvida, nem aproximações, né? Nem hipóteses que vão ser iteradas depois, verificadas e iteradas, né? 110 menos 10. Okay? Mas ele pede para nós a espessura, ou melhor, a taxa de transferência por unidade de comprimento. Então, o L aqui eu passo dividindo, e aí eu tenho H πd ΔT. Os números, né, o 32.215, que é o H que a gente acabou de calcular, π, 0,1, que é o diâmetro, e o 110 menos 10, e está lá o valor numérico, novamente, se eu não errei no cálculo, 1.106,3 watts por metro. Ok? Eu acho que era isso que eu tinha para falar, deixa eu só ver no próximo slide. Não, no próximo slide já é, no próximo vídeo, né? Eu vou separar isso em vários vídeos, já é o exercício ali, transiente, inclusive, do arrefecimento de uma esfera por convecção forçada. Voltando ali, né? Recomendo que vocês estudem esse exercício refazendo todas as contas. E fico à disposição de vocês, caso vocês tenham dúvida, deixem comentários ali que eu procuro responder a todos. Então, vamos ao próximo vídeo. Até daqui a pouco, pessoal.